esse passaporte para o futuro está sendo queimado para garantir o lucro dos bancos, dos monopólios, das petroleiras, e essa questão foi uma das que presidiu os interesses golpistas em 2016. É bom lembrar que no auge da preparação do golpe de 2016 foi apresentado um projeto no Senado pelo então senador José Serra, exatamente alterando a lei da partilha, porque além da descoberta do pré-sal, você tem a lei da partilha. O pré-sal, ele equilibra três questões essenciais para o futuro do país, que é a soberania nacional, 2, o papel do Estado como indutor e planejador, e 3, transformar os resultados do pré-sal em políticas públicas, principalmente na educação, ciência, tecnologia e saúde. Um país do tamanho do nosso, um país com a população de mais de 200 milhões, 213, 214 milhões de brasileiros, um país situado no subcontinente mais rico do planeta, que é a América do Sul, um país que não tem conflito com nenhum outro país da América do Sul, um país que tem a maior rede de transmissão de energia elétrica, um país que tem as maiores bacias hidrográficas, as maiores bacias produtoras de energia, as maiores bacias que são usinas que produzem energia, um país que tem a maior rede de transmissão, e um país que descobriu o pré-sal numa tecnologia própria da Petrobras, que é a pesquisa no fundo do oceano, e essa pesquisa do pré-sal, e eu quero fazer uma homenagem aqui ao grande engenheiro Guilherme Estrela, que tem uma posição muito clara sobre isso, o país não pode hipotecar o seu futuro. O que está em jogo é a soberania, é a viabilidade do país. Nós vamos governar um país colônia ou vamos governar um país soberano? O que é um país soberano? É um país que tem autonomia para os seus recursos naturais, é um país que coloca como questão central a energia. País nenhum do mundo pode se desenvolver, pode ter políticas públicas, pode se relacionar com o resto do mundo. Veja agora a questão do conflito Rússia e Ucrânia, se não tem o domínio sobre essa questão central que é a energia. E aí nós estamos falando do pré-sal, nós estamos falando da Eletrobras, nós estamos falando da energia eólica, nós estamos falando da energia atômica, que tem um potencial com a centrífuga, que domina o ciclo do combustível nuclear. Portanto, nós estamos falando de um grande ativo, que é o futuro do país, que mexe com a tarifa, mexe com a qualidade de vida, mexe com o desenvolvimento industrial. Um país continental, um país com esse potencial está sendo vendido na Bacia das Almas como fim de feira por uma meia dúzia de especuladores, de banqueiros, de oligarcas que querem lucrar a curto prazo. Eu acho que essa é uma questão de princípio, Amanda. E essa questão de princípio nós não podemos tergiversar. Queremos conter, queremos revogar, queremos reestatizar o setor elétrico. Um país como o nosso não pode se desenvolver, não pode produzir políticas públicas se ele não tem o controle sobre uma das principais riquezas, que é a energia. Eu estou me referindo ao pré-sal, estou me referindo à Petrobras, estou me referindo à Eletrobras, estou me referindo à quantidade de bacias hidrográficas do país, à quantidade de rede de transmissão. Portanto, isso é crime de lesa pátria. Este crime não pode ser perpetrado. Nós temos que dizer claramente que, seja através de medida provisória, seja através de plebiscito, seja através de medidas legislativas, nós temos que revogar esse processo de privatização do pré-sal, de privatizar, rever e restabelecer o projeto da partilha e rever a privatização da Eletrobras. E eu acho, nós já vimos estudos sobre isso. O Gilberto Bekovic, professor aqui da USP, mostrou claramente que dá para fazer isso. O Guilherme Estrela, que é um engenheiro competente da Petrobras, mostrou também. Nós temos que dizer o seguinte: nós não podemos
governar o Brasil administrando uma terra arrasada, administrando um país destruído. Nós temos que reconstruir e transformar o país. Portanto, é uma questão programática, é uma questão de princípio, a gente restabelecer aquilo que o Lula disse quando o pré-sal foi descoberto. Restabelecer o passaporte para o Brasil e para os brasileiros. Eles falam em soberania da boca para fora. Soberania não é hastear a bandeira, soberania não é cantar o hino nacional, tudo bem, isso pode ser feito. Soberania não é ficar fazendo lorota. Soberania é o país ter autonomia em algumas questões estratégicas que só o Brasil pode ter. E nós não estamos falando de qualquer coisa, Amanda. Nós estamos falando de um país que está situado no subcontinente, que tem matéria-prima, proteínas, pré-sal, no Atlântico Sul, que tem a Cordilheira dos Andes, Amazônia e Bacia do Prata, e a área agricultural. Portanto, nós não estamos falando de um país qualquer. É um país que tem uma das maiores reservas de água doce do planeta. Se você pega, inclusive, os aquíferos do Guarani, aquíferos da Amazônia. Portanto, o que essa especulação, o que esses piratas estão fazendo, e você sabe que essa questão teve na origem do golpe de 2016, é inaceitável para aqueles que defendem um país para os brasileiros, um país que não seja o paraíso dos banqueiros. E isso não acontece por acaso. Esse governo, além de incompetente, como disse o David, além de não gostar de trabalhar, ele atende inteiramente os interesses da oligarquia financeira. A oligarquia financeira, os monopólios, o agronegócio, eles estão lucrando muito. A cada 26 horas surge um bilionário na lista da Forbes. Portanto, nós temos que mexer na riqueza dessa oligarquia que está colocando o Brasil a seu serviço. É uma oligarquia que tem uma história autoritária, escravocrata, racista, feminicida, que busca transformar os índios em inimigos e os quilombolas em inimigos. Nós temos que reconstruir o Brasil e transformá-lo. E essa questão do pré-sal é o ponto central de um projeto nacional, popular e democrático. Olha, Amanda, quando eles planejaram o golpe de 2016, com a ponte para o futuro, que é a ponte para o buraco, para o abismo, eles mexeram com o teto de gastos para cooptar, para capturar os fundos sociais da educação, da saúde, da previdência e da assistência social. 2, capturar os recursos naturais através da política de abertura indiscriminada, comprometendo, como no caso do pré-sal, como no caso da Amazônia, como no caso da Unasul. 3, eles mudaram a legislação trabalhista, com a precarização e a terceirização. E, por último, eles retomaram as privatizações. O Brasil teve 2 grandes momentos de privatização. A era FHC e agora a era do inominável. Portanto, essas privatizações, como a Eletrobras, Petrobras, Correios e a entrega da base de Alcântara, isso não pode acontecer. Isso tem que ser revisto. Nós temos que já estudar medidas legais e políticas para rever. Porque se nós não alterarmos o teto de gastos, como é que nós vamos governar com políticas sociais inclusivas? Por exemplo, como é que nós vamos combater a fome que atinge 33 milhões de brasileiros e praticamente a metade da população vive em situação de insuficiência alimentar, se não recuperar o papel do Estado para promover cidadania? Como é que nós vamos financiar a educação, a saúde e a assistência social se não capacitamos o Estado para financiar essas políticas públicas? Como é que nós vamos defender o meio ambiente, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, se não recuperar os investimentos públicos em política de fiscalização e controle? Como é que nós vamos, por exemplo, recuperar a política industrial? Porque um país como o Brasil tem que ter uma política de industrialização. E essa política de industrialização que gera emprego. Como é que nós vamos fazer isso se não mexer nessa grande articulação que foi o golpe de 2016, que produziu isso? E o inominável, eu prefiro citar assim, ele radicalizou isso com o golpe e com a eleição de 2018. Portanto, o Brasil, Amanda, está numa encruzilhada. Se esse inominável continuar governando, o Brasil vai definhar.
O Brasil vai virar uma plataforma exportadora de produtos primários e compradora de produtos industrializados. Vai haver um processo de dilaceramento social, um processo de defiamento social. E, evidentemente, atendendo os interesses dos monopólios. Então, nós vamos ter que conter isso, barrar e reconstruir um projeto nacional, democrático, popular, antineoliberal. E para isso, Amanda, é uma luta, é um enfrentamento. Nós não vamos fazer isso só, nós temos que fazer isso com o voto e com a rua. Nós temos que fazer isso com mobilização popular. Nós temos que fazer isso com os movimentos populares, com os sindicatos, com os partidos de esquerda, com a intelectualidade, com os educadores, com os profissionais de saúde. Nós temos que criar um grande Brasil. O Brasil que queremos? Que Brasil nós queremos, Amanda? É o Brasil da tristeza, da morte, dessa tragédia como aconteceu agora na Amazônia, essa tragédia que aconteceu em Cruzeiro, essa tragédia que acontece com as mulheres? Ou queremos um Brasil feminista, um Brasil negro e negra, um Brasil de indígena, um Brasil que respeite a comunidade LGBTQIA+, um Brasil que não tenha tarifaço, um Brasil que tenha política de tarifa como política pública, um Brasil que possa ter uma estrutura viável. Isso é fácil, é de decisão política, que eu acho que nós temos que conter o caminho da hecatombe, o caminho do desastre, através da mobilização popular. Por isso que eu gosto do lema, Lula na rua e povo na rua. Sem povo organizado e na rua, nós não teremos força para conter o desastre. O Brasil está num caminho do desastre, é o desfiladeiro da eliminação de vidas, de esperança. O Brasil está fazendo uma coisa que raras vezes ele fez. Está hipotecando a esperança do país e do povo brasileiro. O povo brasileiro está triste. Nós temos que resgatar o desejo, o ânimo, a esperança, a alegria e a luta para que o Brasil seja transformado e reconstruído. Eu acho que essa oportunidade está aberta. Nós temos uma janela de oportunidade para juntar, Amanda. Nós temos que fundir soberania, que se expressa no pré-sal e fim das privatizações da Eletrobras, liberdades políticas, direitos sociais e políticas públicas para garantir cidadania. Não dá para o Brasil conviver com a fome, com o desemprego, com a carestia, com esse desastre e com essa barbárie social. É possível outro caminho? É. Vai ser fácil? Não. Mas é possível a gente construir com organização, com mobilização, este processo de reconstrução e transformação do Brasil. Através de um programa emergencial que enfrente a fome, o desemprego, a carestia, o desespero social, a violência, mudando a política de segurança pública, a defesa da população indígena, dos quilombolas, combatendo a violência estrutural do racismo, combatendo a defesa das políticas das mulheres, esse fundamentalismo que toma conta de setores da mídia exatamente para sacramentar a violência contra as mulheres, contra negros e negras, contra a comunidade LGBTQIA+. Nós temos que ter essas medidas. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer a integração sul-americana. Nós estamos vivendo um grande momento na América Latina. A eleição na Bolívia, a derrota na Bolívia do golpe, a eleição do Boric, a eleição agora da Colômbia, mesmo com a crise no México, agora a crise no Equador. Isso mostra que a América do Sul, particularmente a América Latina como um todo, quer um futuro soberano, justo, democrático. A política imperialista de América para os americanos do Norte, a política que eles materializaram agora contra a Venezuela, Cuba, Nicarágua, na cúpula das Américas, a política que é feita através das privatizações, através da exploração, essa política está levando o nosso continente ao desastre. E nós não estamos falando de qualquer continente, Amanda. A América do Sul é o subcontinente que tem a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de proteína animal e vegetal, a maior reserva de petróleo, no caso do pré-sal, no fundo do Oceano Atlântico, a maior reserva de minério e a área agriculturável. E contém a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e a Bacia do Prata. Portanto, não é um subcontinente qualquer.
E olha bem, e o Brasil não tem guerra com nenhum país desses. Pelo contrário, o Brasil é um grande mediador, é um grande parceiro. Nós temos que pensar grande, no sentido de fazer essas parcerias com esses movimentos que nascem com muita esperança na nossa sofrida, querida e esperançosa América do Sul e da América Latina. Eu acho que isso é animador. E nós temos que mostrar. Você imagina, mano, o Brasil elegendo Lula. O Brasil vai ter um protagonismo na integração sul-americana. O Brasil se recoloca nos BRICS, na aliança com Rússia, China, África do Sul, Índia. O Brasil se recoloca numa parceria com outros países da África. E o Brasil vai negociar com a Europa e com os Estados Unidos no outro patamar.